que te agradeço essa introdução, que me ajuda muito, inclusive, porque eu sou um professor empírico. Na verdade, eu nunca fiz nenhuma preparação sobre pedagogia, sobre técnica, e a tua introdução foi muito boa porque provoca bastante a linha do debate. E quando você diz novos mitos, eu acrescentaria logo dois: sionismo de esquerda e o outro é direito de defesa de Israel, de se defender de ataques externos. São dois mitos novos que se introduziram nesse debate atual. Mas antes de começar o tema, fundamentalmente, eu queria retomar um pouquinho só a questão do Aristério, porque Aristério não é só meu companheiro de luta que você me conheceu nessa batalha. Aristério é meu amigo de infância. Em Vila Isabel, nós fomos parceiros em Vila Isabel. Aristério reencontra o Aristério depois do golpe de 64, que seguimos vida separada. Eu fui para a vida militar, colégio naval, colégio militar, colégio naval, escola naval, oficial de marinha, caçado em 64, por conta da defesa da legalidade e do caráter democrático do governo João Goulart. E Aristério, por seu lado, fazia carreira na Petrobras e terminou caçado em 64 também, e começava o jornalismo. Nos reencontramos aí, e é Aristério Andrade o responsável por um fato que fez com que Leandro Conde, meu grande parceiro, junto com Carlos Nelson Coutinho, isso que eu chamo a menor tendência da esquerda brasileira, porque nós éramos do PCB, nós éramos do PSB, nós éramos do PT, nós éramos do PSOL, nós estivemos sempre juntos. E o Leandro Conde fazia uma brincadeira comigo, dizia que eu era uma amizade que ele tinha herdado do pai. O Leandro era mais velho que eu, essa era a forma dele me gozar. E é verdade que ele me herdou do pai. O velho Valério Conde, o velho comunista Valério Conde, grande figura, foi a pessoa que eu conheci antes do Leandro por conta do Aristério Andrade. Que o Aristério Andrade é que me introduziu, depois de oficial caçado, nesse mundo da esquerda revolucionária partidária, a qual eu não era ligado até então. Eu fazia militar, eu era brisolista, eu era pró, eu tinha a formação, eu tinha toda a formação inicial do marxismo, que eu comecei a ler durante a minha viagem de Guarda-Marinha, o livro da editora Vitória, Obras Escolhidas de Marx e Engels. Na minha viagem de Guarda-Marinha, que eu comecei a ler isso. Numa viragem, inclusive ideológica, que começou na crise de Suez, em 56. Foi aí que eu comecei a tomar. Até então eu não olhava nada. Então, Aristério tem muito a ver não só com o nosso encontro, mas com o meu próprio encontro com a vida revolucionária, e é bom que você tenha lembrado disso, por isso eu faço. Antes de começar a nossa conversa, então, eu vou recompor o cenário que o ventilador forte derrubou aqui, com minutos, algumas bem intencionadas, mais jovens. A história dessa crise atual começa no dia 7 de outubro, onde, entre aspas, um bando de terroristas teria atacado o frágil Estado de Israel, promovendo a morte de 1.400 israelenses e o sequestro de, entre aspas, mais de 200 reféns. Por que eu digo isso? Porque, até então, e principalmente no ano e meio anterior ao surgimento desse episódio, a mídia estava concentrada em divulgar os interesses da OTAN, dos Estados Unidos e daquele palhaço chamado Zelensky na Ucrânia, tornando aquele tema como tema fundamental no debate de política internacional. E parecia, então, para muita gente que começava como jovem a entrar na política, que é ali que começava a discussão mundial. Não tinha acontecido nada antes. Quando o Rômulo coloca os mitos anteriores, eu me dou conta de ser fundamental que todos entendam o que é a história desse processo para saber que ele não começou em 7 de outubro. Né? Eu vou até aqui invocar alguns episódios rápidos. Vou ler para vocês, por exemplo, em 1999, Mandela vai a um ato político na Palestina, um ato com Arafat. E Mandela, naquela ocasião, depois eu posso passar o link para vocês, porque este vídeo está no YouTube. Mandela faz um discurso incrível, porque Mandela via em Israel o aliado, o Estado aliado
da África do Sul do apartheid, com o Mossad servindo de assessor e formador dos serviços de segurança da África do Sul do apartheid para prender e perseguir e assassinar os negros que resistiam àquele regime. Então, Mandela não tinha nenhuma simpatia, é verdade, pelo que representava o sionismo. E dizia de maneira clara, com a sua visão, que era fundamental que se buscasse para a crise do Oriente Médio uma solução pacífica. A solução pacífica seria a aceitação da resolução da ONU, que estabelecia, já de maneira artificial, mas inaceitável, desde 48, que o Estado da Palestina fosse dividido. Metade até fosse entregue, mais da metade, 52%, por acaso, as áreas mais férteis e com mais área, ao novo Estado judaico, e os 48 restantes para o povo palestino que ali estava, que restava porque 750 mil, para a instalação dessa primeira metade, foram ejetados para fora do país, suas casas tomadas, suas propriedades tomadas, suas plantações destruídas, para que se instalasse ali um novo Estado. É o que se chama Nábica, grande tragédia inicial. Então, objetivamente, ou seja, em 1999, Mandela preconizava o seguinte: nós temos que buscar uma solução pacífica. Mas, se continuar a violência da ocupação terrorista da Palestina pelo exército sionista de Israel, a resposta violenta tem que vir também. Isso vindo de Mandela. Mas não para aí. Eu vou ler para vocês um trecho que eu achei importante. É um texto que vocês vão pensar que foi escrito agora. Eu vou dizer depois o autor e quando foi escrito. Para se justificar, o terrorismo de Estado fabrica terroristas, semeia ódio e colhe pretextos. Tudo indica que esta carnificina de Gaza, que, segundo seus atores, quer acabar com os terroristas, acabará por multiplicá-los. Desde 1948, os palestinos vivem condenados à humilhação perpétua. Não podem nem respirar sem permissão. Perderam sua pátria, suas terras, sua água, sua liberdade, seu tudo. Nem sequer têm direito a eleger seus governantes. Quando votam em quem não devem votar, são castigados. Gaza está sendo castigada. Converteu-se em uma armadilha sem saída desde que o Hamas ganhou impunemente as eleições de 2006. Esse texto, que era dedicado a todos os judeus assassinados por ditaduras latino-americanas que vicejaram no continente, apoiadas e assessoradas militarmente pelo Mossad de Israel, é um texto de Eduardo Galeano, cuja imagem de lutador pela liberdade ninguém pode contestar, nunca foi membro do Partido Comunista, nunca foi revolucionário do PKK, mas Eduardo Galeano, escrito em 2012. Ou seja, já em 2012, houve um grande episódio de massacre em Gaza que Eduardo Galeano condenava. E sobre os mesmos argumentos de hoje. Ou seja, quando nós entramos nesse cenário, o que a gente constata de saída? A falácia. A grande falácia que me faz, até em determinado momento, ter vergonha de ser jornalista, ao ver o lixo editorial que nos invadiu a partir desse 7 de outubro. Aliás, vocês já repararam, o lixo editorial tão grande que vai reproduzindo. Então é o seguinte: 1.400 mortos e mais de 200 reféns. Ninguém encontra os reféns e ninguém sabe exatamente a composição desses mortos. E sequer se conhece que forma de ataque o Hamas fez e por quê. Porque basta olhar a coleção de jornais, desde janeiro deste ano, só para falar desse ano, todo mês, os mesmos jornais que fazem esse campo chão noticiam algum tipo de ataque que Israel cometeu contra Gaza por qualquer pretexto. Porque lançaram um foguete que caiu num lugar aqui ou acolá. Já viu? Como é que Gaza constrói foguetes com tanta
tanta quantidade com tanto poder. Quando você constata que Israel é um Estado que recebe anualmente há décadas algo em torno de 3 bilhões de dólares em armamentos a fundo perdido. Não é para fazer dívida, não, é a fundo perdido. É contribuição. Você começa a se perguntar o seguinte: por que isso? E aí a gente vai remontar à origem do próprio Estado de Israel. Por que nasce a ideia de ter um Estado judaico? No fim do século XIX, havia antissemitismo na Europa. Havia, claro. Lembram todos do caso Dreyfus. Mas não era isso que incomodava a burguesia judaica naquele momento, porque ela participava quase que como o segmento das classes dominantes nos países em que estavam. E não por acaso é, 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 começa a haver um problema sério para eles quando o czar Nicolau II começa a promover ataques que terminavam por mandar para o exterior, por expatriar revolucionários russos e poloneses daquele da passagem do século XIX para o século XX. Grande parte desses revolucionários eram judeus, no campo. E eles são expatriados para a Europa e se integram, são recebidos por suas colônias. Só que são judeus pobres, judeus revolucionários, que causam dois problemas para a burguesia judaica assimilada. O primeiro deles é digamos assim, a radicalização do caráter religioso do antissemitismo. Mas o segundo era político. O segundo era a própria luta de classes dentro da colônia. A burguesia judaica estava muito incomodada com aqueles judeus pobres que chegavam, contestando, inclusive, a participação deles dessa burguesia na concentração de riqueza. Então, o que faz Theodor Herzl, que é um aristocrata que vivia húngaro de origem, mas vivia em Viena exercendo jornalismo? Era um aristocrata rico, agnóstico, não era judeu praticante, agnóstico. Ele cogita da ideia genial: temos que arranjar um lar para essa gente que está chegando aqui perseguida pelos pogroms. Ou seja, uma atitude antissemita para expulsar da Europa aquela multidão de revolucionários judeus que eram ali aportados por conta do pogrom. Então começa a fazer o seguinte: isso aí está sendo um problema para a gente. A saída para nós qual é? Não é fazer coro com quem quer exterminá-los ou quem quer puni-los, etc. Não. Nós temos que inventar aquela coisa da promoção para cima. Vamos inventar, a frase é célebre, uma terra sem povo, para nela colocar um povo sem terra. E aí cogitaram de 3 estados, pelo menos. Patagônia, no sul da Argentina, onde realmente era uma terra sem povo, muito pouca gente naquela época. Uganda, na África, e Palestina, no Oriente Médio. Sendo que Palestina tem esse cunho do retorno do Messias, aí, enfim, acrescentava-se a isso aquilo que era algo referente à religião. Estava lá aquela praça dos 3 poderes religiosos, monoteístas, então servia como referência. Não era um Estado que era preconizado, era um lar para os judeus. E, evidentemente, como é que eles resolvem isso? Bom, é preciso fazer um grande movimento internacional. Esta burguesia, então, se organiza financeiramente. E, acertada principalmente pela coordenação de um banqueiro inglês chamado Rothschild, começa a fazer o seguinte: começa a comprar terras na Palestina. Terras que eram compradas e eram vendidas porque ofereciam fortunas por espaços territoriais que o cara vendia, bom, vou sair daqui e vou para outro lugar. E começaram a instalar nessas terras kibbutz, emigraram para aí uma primeira leva desses emigrados revolucionários que foram para lá com ideias progressistas. Olha só, uma teoria que tinha no seu cunho, e é fundamental que todos conheçam um livro chamado O Estado Judeu, porque é onde Theodor Herzl formula aquilo que está ali, da teoria. Eu até tenho em mãos, é engraçado.
um número especial de uma insuspeita publicação francesa, porque não é do Partido Comunista Francês, não é do France Suíça, é da burguesia progressista, que é o Le Monde Diplomatique, sobre a Palestina, onde responde a duas questões que são atuais aqui. Não só essa. Repara o título da matéria: Palestina, um povo, uma colonização. Por que eles dizem isso? Porque tudo bem, é um dossiê. Isso aqui é editado em 2017. E esse dossiê tem como matéria principal essa aqui. Qual é o título da matéria? Uma guerra de 100 anos. Uma guerra de 100 anos. Porque completava 100 anos na edição da revista, daquilo que era a invasão da Palestina pelos primeiros colonos sionistas, mesmo que não fossem sionistas, mas produtos da política sionista, que chegavam à Palestina. E chegavam de forma agressiva de ocupação de espaço. E por que tem esse caráter de colônia? Porque a própria teoria deixa claro que se trata de ocupar um espaço no qual nós vamos estabelecer um país. Este país terá um caráter exclusivo para os judeus, e quem não for judeus vai estar numa situação secundária. Que só situação secundária que veio a ser formulada recentemente, porque só recentemente Israel se caracterizou como Estado judaico, e cidadãos que não forem judaicos, mesmo nascidos em Israel, são de segunda classe. Então, essa primeira leva começa a estabelecer colônias que têm um caráter, inclusive, progressista. São colônias de propriedade coletiva, kibbutz, que são assentamentos que não é de proprietário capitalista, é de uma propriedade comunitária. E essa ideia vai se desenvolvendo até o fim da Segunda Guerra. Eu vou cortar muita coisa que aconteceu no meio, porque eu preciso ter 2 episódios só. O primeiro é a Declaração Balfour. A Declaração Balfour, em 1918, é quando um ministro inglês chamado Balfour manda uma carta para o Rothschild dizendo que o governo da Inglaterra tinha interesse em valorizar a demanda judaica de estabelecimento do Estado sionista, a demanda sionista de estabelecimento do Estado judaico. Por que ele fazia isso? Porque tinha interesse naquele momento em buscar, junto à comunidade judaica nos Estados Unidos, a pressão para que os Estados Unidos entrassem na Primeira Guerra Mundial, como terminaram por entrar. Então, o objetivo indireto de ter a aliança dos Estados Unidos numa guerra que parecia interminável, aquela guerra de trincheiras, que ninguém se move, fica parado todo mundo no mesmo lugar, a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para escolher qual é o campo. E 2 anos depois, já depois da guerra terminada, 2018, tem uma outra declaração muito séria, mas aí já é um outro conceito. É o chamado acordo Sykes-Picot. Sykes, responsável pela política externa inglesa, Picot, responsável pela política francesa. Qual é esse acordo canalha? Esse acordo canalha é um acordo que estabelece uma traição de um acordo feito anteriormente pelos países aliados, França e Inglaterra, aos árabes, para que se rebelassem na Grande Síria contra o Império Otomano, ao qual eles estavam submetidos então, e que teriam como prêmio, a partir daí, a independência ao fim da Primeira Guerra Mundial. Os árabes se rebelaram, meu avô, meu pai, inclusive, vem para o Brasil, porque o pai dele foi assassinado pelos otomanos nessa rebelião independente na Síria. E a mãe dele, como ele era o filho mais velho, o manda para a América Sul, primeiro para a Argentina e depois para o Brasil, por conta de ser o filho primogênito. Então, ele seria o próximo a ser assassinado pelos otomanos da família. Então, depois do assassinato do meu avô, eles mandam o meu pai vir para cá. Essa luta pela independência, quando se termina a Primeira Guerra Mundial, ela não resulta em independência. Resulta numa grande traição que esse acordo Sykes-Picot estabeleceu e que foi ratificado em papel, tornado lei na Liga das Nações, com a criação e legalização do chamado Estado de Protetorado. Ou seja, aquele que permitia a potências ditas democráticas ocidentais ocuparem territórios bárbaros
para nele implantarem o regime de civilização superior, ou seja, impor uma nova forma de imperialismo e colonialismo, que foi a dominação. E Inglaterra e França, pelo Acordo Sykes-Picot, ao invés de dar independência prometida aos árabes, dividem a região, Síria, Iraque, etc., de um lado com a Inglaterra, Líbano, e, enfim, o protetorado ficam divididos entre aquelas regiões, entre a França e a Inglaterra. Evidentemente, aí chegamos nessa condição até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto, não é um período tranquilo que vem, não. Tem intifada, tem luta, tem guerra, tem batalha, tem mil coisas. Mas a Segunda Guerra Mundial é um marco aqui para a gente traçar a nossa palestra, porque na Segunda Guerra Mundial acontece o grande Holocausto. E acontece também um problema lá no Oriente Médio. Qual é o problema? Para os árabes, o que ocorre? A não ser aqueles que tinham a consciência revolucionária internacionalista, a chegada dos alemães contra ingleses e franceses ali naquela região não era problema deles, porque eles eram submetidos a uma colonização franco-britânica desde a Primeira Guerra Mundial. Então, para eles, não havia uma diferença fundamental, porque eles não tinham um regime democrático ali. Eles tinham um regime de colonizador e colonizado, onde uma parte da burguesia árabe se juntava ao colonizador, principalmente no Líbano. Porque depois, na Segunda Guerra Mundial, quando houve a independência, Inglaterra e França se retiram, grande parte dos habitantes do Líbano queriam ter o passaporte francês. Eles tinham orgulho de ser parte da França, como colonizados. Como acontece, aliás, o primeiro-ministro da Inglaterra hoje, quando você vê as barbaridades que ele diz, defendendo o colonialismo israelense na Palestina, você vê, de repente, um hindu típico, porque ele era uma aristocracia indiana que vem para a Inglaterra, que era aliado da colonização inglesa na Índia. Então, a burguesia desses locais tinha uma cumplicidade com o colonizador. Então, objetivamente, isso também criou um problema posterior, porque também gerou também um enfraquecimento dos partidos comunistas nessas regiões, porque eles ficaram do lado dos aliados que chegavam. E com isso, inclusive, não havia ainda os oficiais árabes nacionalistas, não havia ascendido a geração de Nasser, de Hafez Assad, não era isso ainda que estava em jogo. Isso começava a ser gestado. Havia uma plebe de governos coloniais, de colonizados subalternos, de figuras reacionárias, conservadoras, no mais das vezes. Então, a esquerda mundial encampou a ideia do nascimento do Estado de Israel como justa recompensa aos judeus pela questão de compensação do Holocausto e, fundamentalmente, porque eles representavam, não por acaso, na década de 40, chamado Socorro Vermelho, o grande pacto do Socorro Vermelho no Brasil era financiado por judeus. Os judeus, da grande parte, não eram bolsonaristas como hoje, eles eram comunistas. A geração, Breno Altman é um exemplo, ele é filho de um judeu dessa geração, um comunista, um dos grandes defensores da Palestina hoje, era um egresso dessa formação comunista que era forte na colônia judaica. E não era forte na colônia árabe. Não era ao contrário, os árabes eram até mais conservadores. Então, meu pai até era uma exceção nisso. Quase todos os amigos do meu pai, ele tinha amizade na colônia, evidentemente, mas a grande parte dos amigos não eram judeus. Era ali, do lado da loja dele, tinha o Formosinho, cujo dono era o pai do Leon Hirschman. Do outro lado era o Jeremias, que era um colchoeiro. Ali eram porque todos eram de esquerda e todos tinham versão progressista. Então, instala-se o Estado de Israel e aceita-se como natural aquela partilha, sem se consultar os árabes. E mais ainda, quem banca militarmente, inicialmente o Estado de Israel, são os países socialistas. O armamento que massacra povos palestinos, inicialmente, é fornecido pela Tchecoslováquia. Então, sob regime comunista. Então, objetivamente, no seu introito, Israel aparece como uma ponta de lança progressista ali no Oriente Médio. Shamir, que veio a ser ministro depois, Mohamed Begin, que veio a ser ministro depois, eram líderes de facção terrorista, uma facção terrorista, inclusive, que dinamitou um hotel em Jerusalém, onde estavam hospedados só oficiais ingleses. Bum! Explodiram no hotel de oficiais ingleses. Quem era o inimigo para eles, então? Eram esses, os ingleses. Bom,
Aí vem, já nos anos 50, isso é os anos 40, já nos anos 50, vem a crise de Suez. Na crise de Suez, Ben-Gurion, que tinha um passado de socialista, histórico, ele veio daquela primeira leva de socialistas que chega em Israel, ele entende o seguinte: não tem saída para o Estado de Israel se não se aliar com o Ocidente. Por que ele pensou nisso? Porque começava a florescer, então, nos anos 50, a geração de oficiais nacionalistas árabes, que, inclusive, vieram a ser base fundamental dos chamados Estados não alinhados, com Nehru da Índia, com Tito da Iugoslávia, eram aqueles que preconizavam a luta anticolonialista com a perspectiva de transformação social e estrutural dos seus países. Quando se forma, inclusive, a República Árabe Unida, unindo Egito e Síria, num acordo de Nasser com Hafez Assad, o pai do atual Assad, para formar a República Árabe Unida. Ben-Gurion, olha, espera aí, a minha aliança não pode ser com o campo socialista, mas não vai ser. Eu tenho que mudar de lado. Eu tenho que mudar de lado para ser a garantia, aqui no Ocidente, de que esses oficiais nacionalistas não vão prosperar. O Estado de Israel tem que se transformar numa base dos regimes capitalistas ocidentais. E começa a virada que termina até hoje. Os principais estados privatistas, neoliberais, autoritários, xenófobos e de legalização do apartheid. Essa guinada do Ben-Gurion, que é a questão mais, começa a transformar o caráter da luta de liberdade da Palestina. Ou seja, aquilo que era, então, algo nebuloso passa a ser algo evidente, com definição de campo. Com definição de campo. Os árabes, enfim, essa geração nacionalista começa a defender os interesses da Palestina. E colocam a banana na mão dos soviéticos, do campo socialista, é por aí que nós temos que ir. Tito adere imediatamente, é por aí que nós temos que ir. E começa a reverter o campo de luta. E é nesse quadro que se observa o seguinte: em 1975, a ONU aprova uma resolução que determina que o sionismo é uma teoria racista. Isso tem lógica. Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui. Eu estou quase terminando, viu, para abrir o debate. Em 1974, eu não vou conseguir ler, porque aí mas eu vou botar a lente. Eu quero ler duas coisas só. Eu quero ler duas coisas que são importantes. Vou ler traduzindo, que está em espanhol. São documentos oficiais. Esse aqui é o que trata, o Le Monde Diplomatique reproduz a resolução 194, que gera o Estado de Israel. O que diz essa resolução? A resolução 194 é adotada em 11 de dezembro de 48 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ela decide, na sequência da partida do exílio de Parfor, de centenas de milhares de palestinos, 2 pontos: que haverá lugar haverá de permitir aos refugiados que o desejarem, de reentrar, de retornar em seus lares o mais cedo possível e de viver em paz com seus vizinhos e que os indenizados devem ser pagos a título de compensação pelos bens dos quais foram atropelados. Isso em virtude dos princípios do direito internacional ou em igualdade. Essa perda ou esses danos devem ser reparados para os governantes ou autoridades responsáveis. Isso tirado pela ONU em 48. Mas, olha, deixa eu ver aqui.
Isso em 48. Pois bem, aqui, ó, em 22 de novembro de 74, de 48 a 74, a situação só piorou, saiu uma nova resolução que diz: a Assembleia Geral sobre a questão palestina, entendendo a declaração da Organização de Liberação da Palestina, OLP, representante do povo da Palestina, tendo igualmente entendido outras declarações feitas ao curso do debate, gravemente preocupada pelo fato que nenhuma solução justa tenha ainda sido encontrada pelo problema dos palestinos e reconhecendo que este problema continua de ser um perigo à paz e à segurança internacional, determina. E aí enumera toda a retomada de direitos que nunca foram levados em conta por Israel. Então, objetivamente, para quase terminar aqui, a gente não, vamos deixar claro, o que está acontecendo hoje na Palestina não pode ser feito, como disse, aliás, o conservador português, cuja primeira reação foi de apoio integral a Israel, no desdobramento da forma como Israel se voltou contra a população civil de Gaza, ele não hesitou em dizer: o 7 de outubro não nasceu do vácuo. O 7 de outubro tem uma história anterior que permite colocar, isso aí já é interpretação minha, quem é que está exercendo verdadeiramente o direito de defesa. Quem exerce o direito de defesa não é Israel por causa de foguetes que chegam lá. Quem exerce o direito de defesa é o povo palestino, com direito até de usar armas que não tem, mas que produz caso-telas artesanalmente, para se rebelar contra verdadeiras atrocidades que se cometem para instalar assentamentos em seus territórios. Porque a forma moderna do imperialismo e do colonialismo sionista se instalar, o que é? Ele reproduz o que, lá atrás, Rothschild fez, por inspiração de Theodor Herzl, não é comprando terras palestinas para ir colocar assentamentos, não. Eles ocupam militarmente, com o exército de Israel entrando casas adentro, plantações adentro, como diz o Galeano, tomando as terras, tomando os bens, atropelando quem estiver na frente, não hesitando em assassinar jornalistas que denunciem esses atos. Eu, pessoalmente, presenciei, em 2002, meu último ano como deputado federal, eu fui enviado à Palestina, não sei se todos aqui sequer sabem disso ou se lembram disso. Em 2002, Arafat ficou confinado na Casa de Governo da Palestina. Ficou confinado. Meteram Arafat na Casa de Governo. Então, de vários lugares do mundo chegaram com comissões de solidariedade. Eu compus a Comissão de Solidariedade Brasileira. E eu vi isso. Eu estive, não só em Ramallah, onde ficava Arafat, como eu fui a Jenin e presenciei uma investida de bulldozers sobre casas de civis, que resistiam como podiam. Então, objetivamente, quem exerce direito de defesa não é Israel em relação ao que o Hamas fez agora. O que o Hamas fez agora é um pretexto cujos números ninguém consegue precisar, mas que, na melhor das hipóteses para Israel, se mantém intocados nos 1.400 mortos, com 200 reféns, sendo que o zero de mortes no primeiro dia de Palestina hoje já alcança mais de 11 mil. 11 mil numa guerra em que não morreu mais nenhum israelense, não morreu mais nenhum soldado de Israel, só morreram palestinos. Então, objetivamente, o que está acontecendo não pode ter outro nome. E essa mídia canalha brasileira, com, eu não sei se jornalistas desinformados ou mal intencionados, tenta cobertar, tenta, colocando sempre uma justificativa para o bombardeio, não, porque embaixo do hospital pode ter um... Ninguém encontra um túnel, ninguém encontra um armário, ninguém encontra nada. Aí constata-se claramente que, por exemplo, depois de a mídia ter divulgado, não, quem derrubou aquele hospital no início do movimento, quem derrubou o hospital foi um foguete do Hamas, hoje já se constata pelo New York Times, que foi um foguete israelense, começou a destruição daqueles hospitais. Então, nesse quadro,
a gente não tem outro nome para dar para o que está acontecendo. É um genocídio planejado que vai na linha do dito por um dos ministros de Netanyahu, de quando afirmou: não existe povo palestino, jogo, não existe Estado palestino. O que se trata é de jogar o povo palestino no mar e nós ocuparmos tudo isso para fazer o Estado religioso de Israel. E fico por aqui, que já cansei de vocês. Imperialismo com seus desdobramentos em colonialismo, neoliberalismo, nazifascismo e sionismo. Difícil dizer qual a mais grave consequência anti-humana gerada pelo capitalismo em sua essência antissocial, antissolidária e antifraterna, na esteira dos valores insuperáveis que a Revolução Francesa de 1793 constitucionalizou, liberdade, igualdade, fraternidade, o regime capitalista se hegemoniza diante da afirmação hegemônica de contravalores bárbaros. Individualismo, peraí. Só vou terminar aqui. Individualismo, racismo, xenofobia, egoísmo competitivo, traços marcantes da concentração de riqueza e da crescente desigualdade social que fazem de sua marca. Na linha do que você falou, seguindo sua liderança. Os Estados Unidos continuarem bancando aquele Estado artificial que eles colocaram ali para defender seus interesses estratégicos na região. Porque a Palestina é um ponto central do mundo. Está tudo ali, a Ásia, a Europa, o sul do continente asiático, a África, está tudo em volta da Palestina. É um centro estratégico mundial. E, lamentavelmente, não há condição de resolver. Ao contrário, enquanto os Estados Unidos puderem exercer poder de veto, porque nenhuma dessas resoluções foi aplicada concretamente, não porque a Assembleia Geral da ONU fosse covarde, é porque os Estados Unidos, no Conselho de Segurança, exerciam o poder de veto. E não tem sanção contra Israel. Não tem sanção contra Israel. Israel pode fazer o que quiser. Aliás, é o que o Galeano diz no artigo dele. O direito infinito de Israel. Pode fazer o que quiser. E por que acontece? Lamentavelmente, os acólitos do imperialismo americano na Europa, principalmente a França, a Inglaterra e a Alemanha, eles são burguesias com sentimentos de culpa. Vamos ter claro, quem diz isso é uma figura maravilhosa, que foi o advogado, um indo-chinês genial, que foi o advogado daquelas mulheres. Quem viu a Batalha de Argel deve lembrar das mulheres que saíram lindas com Carlos Cinema. Ele acabou casando com André Vergès. E elas saem e colocam bombas nos cafés frequentados pelas tropas e pelos franceses de Argel. Ali, né, o nome do filme é o filme do Ponte de Corvo, A Batalha de Argel. Ele foi o advogado dessas mulheres. O que ele diz desse episódio da Segunda Guerra Mundial? Porque, por incrível que pareça, ele terminou sendo advogado daquele carniceiro de Lyon que matou o Jean Moulin. E o que ele alegava? Esse cara é uma peça ínfima de uma hipocrisia geral na qual a burguesia francesa é responsável. Porque a burguesia francesa apoiou o governo Pétain na caça não só a judeus, como na caça a comunistas, a socialistas e a progressistas de forma geral. A burguesia francesa apoiou. Então, esta burguesia, assim como a alemã, tem um sentimento de culpa pelo Holocausto e transferem a responsabilidade disso para quem não tem nada a ver com isso. Os palestinos pagam hoje um crime que não foi cometido por eles. É em nome da defesa em nome da compensação do Holocausto que o Israel tem direito de fazer o que quiser na Palestina. E os verdadeiros responsáveis, hipocritamente, apoiam não só politicamente, como financeira e materialmente. Então, eu acho que a tua observação é muito importante, mas eu não acredito em Estado único, porque só há uma possibilidade. Tem que vir de fora. Tem que, primeiro, cortar o fluxo de apoio material, financeiro e militar que é chegado a Israel anualmente, sem nenhuma compensação, sem nenhum a fundo perdido. Isso tem que acabar.
Aí, a partir daí, mesmo liquidar com o arsenal nuclear que existe em Israel sem controle das agências internacionais. Porque Israel não foi obrigado a assinar o acordo de não proliferação. Israel não assinou. Então, as agências internacionais que cuidam da questão nuclear não podem entrar em Israel para fiscalizar o que era até bem pouco tempo atrás um arsenal secreto. Se existe algum país no Oriente Médio com armamento capaz de fazer destruição em massa planetária, esse país não é só lá, não. Planetária, esse país é Israel. É uma das maiores potências nucleares do mundo. É a quinta ou sexta, se não me engano. Está ali disputando com os grandes países. Então, a tua observação é importante, mas não será uma solução. Esse é o estado a que nós temos que chegar, mas para chegar a ele, não será ali. É fundamental que os que sustentam aquele Estado sejam barrados na sua vida. A citação do Ariel Sharon, quando você contou esse vídeo do filho do general, me veio à cabeça um outro vídeo que é impressionante, também está no YouTube. É o vídeo da reunião do Conselho de Governo de Israel, quando Ariel Sharon determina que as tropas de Israel saiam de Gaza e dão autonomia. Quando ele determina isso, ele faz uma declaração clara. Temos que fazer isso porque o que se trata é de uma ocupação. Ele dizendo que é uma ocupação. Ariel Sharon, o responsável pelo massacre do Erickson anterior, essa agora que ela faz é importantíssima. Olha, eu diria que se revela na questão do aspecto de Israel, principalmente quando a gente considera o que aconteceu na Bolívia, com o governo Arce rompendo relações, na Colômbia, e do corajoso Pedro, e no Chile do moderado, até no Chile do moderado Boris, a forma incisiva como eles se colocaram contra Israel e a favor da posição palestina na discussão desse caso atual, me parece que o governo brasileiro mostra na política externa a contradição e dicotomia que o marca aqui internamente, entre a retórica, que vai num sentido, às vezes, progressista, e a prática moderada, conservadora, acomodada. É objetivamente isso. A resolução que o Brasil propôs, aquela resolução que foi dada com uma vitória e tal, é uma resolução que não tem nada de especial. Quando o Lula diz, por exemplo, Israel é um Estado terrorista, eu bato palma para o Lula. Mas quando ele se encontra com o presidente de Israel, para dizer ao presidente de Israel que está preocupado com o antissemitismo crescente, eu não bato palma para ele, porque não existe antissemitismo crescente. O que existe é uma cretina e canalha onda de tentativa de vincular a denúncia do sionismo com a denúncia do semitismo. Eu, por exemplo, fui condenado em primeira instância por antissemitismo numa sala de audiência onde o único semita era eu. O único semita era eu. E fui condenado por antissemitismo pela minha solidariedade aberta à Palestina. Fui absolvido em segunda instância. Mas, então, objetivamente, por que isso? Porque é uma das fanas a que se entrega a organização internacional. Se existe uma internacional que é tão poderosa quanto nos anos 30 foi a Internacional Comunista, é a Internacional Sionista. A Internacional Sionista opera no Brasil como se estivesse em Israel. Interfere na política brasileira como se estivesse em Israel. E, objetivamente, eles operam de um modo de... Tem seus colunistas, tem seus parlamentares, tem seus governantes. O Globo fez uma editorial para dizer que atacar o sionismo é o Globo e o Demetrio Maioni. Fizeram artigos em página 9 do jornal Globo para dizer que atacar o sionismo é uma forma dissimulada de ser antissemita. Escambau! Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu até não gosto muito dessa discussão de raça, mas o semitismo está na questão da raça. O judaísmo está na questão da religião. O sionismo é uma ideologia política, uma filosofia com eixo referencial, inclusive colonialista, expansionista, e que gera, inclusive, o apartheid atual. Vamos ter isso claro, não há nenhuma dúvida. Então, objetivamente, o governo brasileiro ele é aquilo que é a contradição ambulante. O próprio Lula já se definiu como metamorfo, sem ter a genialidade do Raul Seixas, já se definiu como metamorfose ambulante. Ele vai daqui para lá. Então, eu aplaudo ele quando diz que o Estado de Israel é terrorista. Mas eu vou lá, renego absolutamente, quando ele faz o recuo e a concessão de colocar a preocupação com o antissemitismo,
Não, se está a tentativa das organizações sionistas mundiais é tentar fazer com que as manifestações de solidariedade à Palestina sejam consideradas como antissemita. Eles estão fazendo essa operação, inclusive em todos os tribunais. Eles querem criar jurisprudência por isso, mas os tribunais até agora, pelo menos, não aceitaram essa barbaridade. Então, eu te diria, tua pergunta é muito oportuna, o governo brasileiro depende do momento que você escolhe para analisar o que a política externa está propondo. Entendeu? Tem horas que eu aplaudo, tem horas que eu rejeito. Ou seja, a mídia corporativa trabalha contra isso, mas independentemente, repara bem, que independentemente disso tudo, essa última votação do Conselho de Segurança, em que Israel ficou sozinho e a representante, que lamentavelmente, quando eu digo de uma negra americana votando com o colonizador contra o colonizado naquele Conselho da ONU. Nessa última votação, ela foi obrigada a se abster. Por que ela se absteve? Porque, mundialmente, a despeito de tudo que está sendo feito pela mídia corporativa, pelo sionismo organizado dentro das ditas instituições republicanas, em judiciários, em parlamentos, em executivos, independentemente disso tudo, há uma pressão moral em conteste, porque quando eles querem ilustrar o que eles estão dizendo, a ilustração mostra o contrário do que eles dizem. Então, a própria mídia termina por ser um instrumento, com as fotos. Israel está tentando bombardear uma organização do Hamas situada. Aí aparece um vídeo de um incêndio generalizado, um bombardeio total. E tudo. Peraí. Que porra é essa? Onde é que está? Isso aí não é um. Cadê o armamento do Hamas? Cadê as baterias antiaéreas de Hamas? Cadê os tanques de Hamas? Cadê os aviões de Hamas? Cadê os navios? Porque a faixa de Gaza está sendo bombardeada também pelo mar. Independentemente disso tudo, o fato da embaixadora americana no Conselho de Segurança ter sido obrigada a se abster na última resolução, em que Israel fez um carnaval contra, achou inoportuna, e o pior, na Globo News, a Mônica Waldvogel, no dia seguinte, conseguiu ficar com Israel contra os Estados Unidos. É a primeira vez que eu vi o Globo News contra os Estados Unidos. Ela defendendo a posição de Israel de condenar aquela resolução. A Globo News condena. Aí você, quando vai ver quais são as imobiliárias, quais são as corretoras, aí você, e onde é que elas estão anunciando, você entende a rendição da mídia. Mas, independentemente disso, é tanta coisa óbvia que não dá para eles impedirem de haver sentir-se no ar, que todo mundo pode se sentir na mesma condição daqui a pouco. Entendeu? O que Israel está fazendo na Palestina, qualquer coisa pode acontecer. Então, objetivamente, eu acho que o problema é político, viu, Zé? Eu acho que é um problema político muito sério, não é um problema local. É o que quando eu fiz a minha intervenção da sequência do Erickson, que eu não olho a questão da Palestina, eu sou palestino de origem quase. A aldeia da que origina a minha família está do lado da Palestina, na Síria. Não é por causa só da questão local, é por causa da repercussão internacional e das consequências para a geopolítica mundial da questão palestina. Ali não está em jogo só a Palestina. Está em jogo, inclusive, a relação entre as grandes potências mundiais hoje. E é o que eu, de uma certa forma, fico preocupado. Eu não tenho nenhum afeto, eu não tenho sequer identidade ideológica com Hamas. Eu sou FLP, eu sou Frente de Libertação Popular da Palestina. É uma frente marxista fundada pelo médico Jorge Rabash. Foi contra ela, principalmente, que Israel e Estados Unidos bancaram a instalação, o nascimento e a instalação do Hamas. Só que o Hamas não virou a cria que eles queriam, porque Hamas assume um caráter nacionalista, independentemente de não pretender socialismo na Palestina, independentemente de não pretender nenhuma reforma transformadora na Palestina. Hamas é um instrumento de resistência para compensar a acomodação conciliatória abjeta
que as últimas cúpulas da autoridade palestina, lamentavelmente, assumiram. Esse Mahmoud Abbas, esse cara é um vendido a Israel. Quem prende o palestino na Cisjordânia é a polícia da autoridade palestina, a serviço de Israel. Isso independentemente de, dentro da Cisjordânia, existirem 535 postos de controle entre as aldeias colocados por militares israelenses. Então, você imagina, se você tem que ir no seu bairro, ao bairro vizinho, visitar seu irmão, você perdeu o dia inteiro, que você tem que entrar numa fila, no posto de controle entre os dois bairros, onde militares te humilham, militares de uma potência estrangeira, te humilham, te revistam, e você, se tiver com a tua família, entra um de cada vez. O teu filho pequeno vai sozinho passar pela mão desses beleguins. Então, evidentemente, essa questão moral eles não conseguem esconder. E essa questão moral aparece na ocupação da Ponte de Londres, aparece na ocupação da Avenida Paulista, aparece na ocupação da Candelária, aparece independentemente deles tentarem esconder. As pessoas sabem que existe uma pressão. E essa pressão social, ela não pode arrefecer, você tem razão. É nas ruas que ela tem que ser afirmada. Existe dentro da sociedade palestina uma divisão concreta, como todas as grandes lutas nacionais. Nessas lutas de libertação nacional, você tem de setores conservadores a setores revolucionários de esquerda. Há setores, inclusive, cúmplices dos ocupantes. Eu já contei isso aqui. Foi um dos fenômenos bizarros ocorridos ao fim da colonização do Líbano, que uma grande parte da burguesia libanesa queria passaporte francês, não queria passaporte libanês, queria continuar francesa. Então, existe na Palestina divisões sérias. Quando eu, por exemplo, critico o Mahmoud Abbas, é porque eu acho que ele hoje representa um setor pró-colonial, quase que de cumplicidade com o colonizador. Aliás, ele está no poder ilegalmente há quase 10 anos. O mandato dele já terminou há muito tempo. E ninguém se preocupa em tirá-lo de lá, porque é melhor manter. Para Israel, ele é interessante que ele fique. Já o Hamas não é uma organização de esquerda. A organização de esquerda revolucionária na Palestina é a Frente Popular de Libertação da Palestina, essa que eu citei, aliás, a qual eu me identifico, que foi fundada pelo médico Jorge Rabash. O Arafat, eu diria, um social-democrata, foi um revolucionário lá atrás, foi de formação marxista, sem dúvida, mas que se acomodou e que, inclusive, com o acordo de Oslo, afastou da direção da Organização da Libertação da Palestina quadros importantes como Eduardo Said. Eduardo Said, um grande pensador revolucionário palestino, ele se afastou da OLP depois do acordo de Oslo, que para ele foi uma rendição total, onde só e a história comprovou que ele tinha razão. Tudo que era para os israelenses foi implementado. Tudo que era aliás, a única coisa que era cedida aos palestinos foi a questão da segurança, que ficou não como se pretendia, ou seja, os palestinos cuidarem da segurança da Cisjordânia. Os palestinos fazendo o jogo sujo da tropa de ocupação israelense da Cisjordânia, como linha auxiliar do Mossad dentro da Cisjordânia. Foi isso que resultou na questão da segurança da Cisjordânia na mão de palestinos pelo acordo de Oslo. O Eduardo Said se afastou. Então, a tua pergunta é correta. O que se trata aí é o seguinte, é que no momento em que você vê a luta anticolonial ou a luta de libertação nacional, ela tem um caráter muito mais amplo do que a luta pela transformação da sociedade, a transformação da luta pela soberania nacional e pela independência em luta revolucionária de transformação da sociedade. Não. Por exemplo, a Iugoslávia é um exemplo típico disso. O Tito se rebelou porque o Stalin queria que o Tito fizesse um acordo com a monarquia iugoslava e um acordo com a burguesia iugoslava para fazer uma composição de composição nacional como é que ele tinha conseguido impor na Itália e na França, e que acabou liquidando os dois partidos comunistas, tanto da Itália quanto da França. O Tito não topou, senão a minha luta de soberania nacional é também a luta pela Revolução Socialista. Inclusive contrariando. O Stalin acabou entubando, teve que entubar. Agora, por que isso? Porque, simultaneamente, a luta ele não limitava a luta de resistência ao invasor somente pela guerrilha. Ele organizou um exército nacional ao mesmo tempo
em que fazia o combate de guerrilha. O Exército Regular Nacional, com brigadas, companhias, divisões. Então, ele se impôs. No caso da libertação nacional da Palestina, existe uma frente muito ampla. No caso atual, não tem ninguém se opondo ao Hamas. Nem a tropa do Abbas ousa se opor ao que o Hamas está fazendo. Porque o Hamas não pretende uma revolução socialista na Palestina, mas o Hamas pretende um Estado Nacional palestino. Então, a tua pergunta procede. Existe um espectro ideológico plural. Esse espectro ideológico plural está unido na luta contra a ocupação sionista da Palestina, mas ele não tem o mesmo projeto posterior de construção do Estado Nacional Palestino. Concepção de Estado fundamentalista, religiosa, reacionária e, digamos assim, quase que xenófoba e racista. Então, eu não tenho interesse em relações com esse tipo de Estado. Agora, não é, quando eu digo rompimento de relação, é porque eu não quero Mossad aqui dentro. A Câmara, por exemplo, acaba de aprovar um acordo que eu estou fazendo um empenho total para o Lula não ratificar, em que se permite contribuição na área de segurança e na área de defesa nacional. O que isso quer dizer? O Mossad agora deu um exemplo claro que já navega internamente, a partir do governo Bolsonaro, o Mossad passeia aqui dentro sem nenhum obstáculo. Sem nenhum obstáculo. E o Mossad não tem só organização profissional, não. Ele tem militância gratuita. E eu não duvido que algum desses ditos sionistas de esquerda sejam, por patriotismo israelense, membros do Mossad. Esses que se apresentam como sionismo de esquerda. Então, quando eu não proponho, eu concordo com você, não é necessário romper relações, basta chamar o. Agora, uma atitude desse tipo tem que ser tomada. O embaixador de Israel não pode se reunir com a base bolsonarista no parlamento, com o Bolsonaro presente, impunemente. Que isso? Que isso? Isso é uma interferência direta na política interna brasileira. Isso é uma interferência contra a soberania nacional brasileira. Isso não pode ser aceito. Então, se condena e se denuncia o Estado de Israel, é aí que eu coloco a questão dos meus companheiros do PT compreendam. Se coloca a classificação do Estado de Israel como terrorista, mas, na consequência prática, o embaixador continua dando entrevista coletiva aí para os telejornais, dizendo que pensa, dizendo que existe ameaça de terrorista no Brasil, com acobertamentos que ele insinua ser, inclusive, até do governo, e ele continua aí transitando. Então, é evidente que o que você coloca tem. Agora, é perfeitamente possível ter um embaixador em Israel, ter um embaixador lá, e não ter nenhum tipo de acordo com Israel. Isso é que eu preconizaria assim. Os apartheids são abjetos. O apartheid na África do Sul foi trágico. Bom, basta ver o período de prisão para os líderes que eles não podiam matar, tal a dimensão que tinha. Mandela ficou mais de 2 décadas preso. Ele e o seu grupo. A apartheid na África do Sul foi tremendo, bárbaro. Como é tremendo e bárbaro o apartheid a partir da fundamentação de Israel como Estado judaico. Ou seja, quem não é judeu está fora. Independentemente de nascer em Israel, mas não é judeu, está fora. Não tem direitos. Então, objetivamente, isso representa um grau de. Hoje, o sionismo, eu não sei se existe mais sionismo dentro de Israel ou fora de Israel. O neopentecostalismo americano e brasileiro, inclusive, opera com. Se você vê esses empresários de templos de igreja que fazem fortunas miliardárias com dízimo de miseráveis, eles têm sempre atrás deles aquele candelabro israelense. Então, o sionismo não é uma coisa dos judeus só. O sionismo existe no mundo hoje, até no caráter do neopentecostalismo. O sionismo é mais amplo que o judaísmo. Ele está no neopentecostais também. Quando existem muitos judeus que não aceitam o sionismo. Então, o apartheid, para mim, não tem dimensão comparativa. Apartheid é apartheid, o que as comunidades pretas africanas sofreram é incomensurável para medir o grau de crueldade com que eles eram tratados. Eles eram animais, como, da mesma maneira, os sionistas, como o caso da Carla Zambelli, que divulga uma ilustração em que ela compara palestinos e ratos.
Então, os dois apartheids, onde tiver o apartheid, é algo que a gente não deve qualificar quantitativamente, deve renegar na sua essência. A provocação, ela abriu uma pergunta, Zé. Vamos por partes. Primeiro, o sionismo não é uma marca da religião judaica. Existem sionistas, eu acabei de falar agora, existem sionistas judeus e existem sionistas cristãos na pentecostais, que são sionistas. E existe judeu que não é sionista. O Hamas, eu tenho acordo contigo. O Hamas é uma organização religiosa fundamentalista, mas ela se transformou em partido político de dimensão nacional na luta pela independência da Palestina. Então, nesse estágio, é o que eu te disse, uma Palestina livre, eu certamente voto, eu não voto no Hamas. Eu voto na Frente Popular de Libertação da Palestina. Agora, estou junto com o Hamas na luta contra a ocupação sionista da Palestina. Entendeu? Mas a tua observação procede. É claro que tem um caráter religioso no Hamas, como tem um caráter religioso na formação do Estado iraniano. Isso não impede que eu fique do lado do Irã contra os ataques do imperialismo americano contra o Irã. Os Estados Unidos são... Olha aqui, não existe Estado mais religioso que o Estado americano. Está lá na moeda americana, em God we trust. Qualquer coisa é a Bíblia na frente. Julgamento do coisa, jura, vai dizer a verdade com a mão em cima da Bíblia. Quem é que garante que a mão em cima da Bíblia é garantia de dizer a verdade? Os Estados Unidos são o país mais religioso do mundo. Mais religioso do mundo são os Estados Unidos. Porque está lá a confiança em Deus na moeda. E o Erickson, que como economista, que não me conteste nisso. Que é bárbaro, entendeu? Então, objetivamente, é claro que o Hamas tem um ranço fundamentalista e a tua observação é correta. Agora, o que não me impede de estar claramente contra a demonização, para usar um termo religioso, do Hamas nessa crise atual. O que isso está me provando aqui é que é muito mais interessante responder as perguntas do que fazer a intervenção inicial. Eu estou gostando muito mais dessa parte de debate. Achei que eu falei demais inicialmente. Eu quero agradecer a vocês. Esse centro socialista eu considero uma das coisas mais importantes que o meu deputado impulsionou. Eu acho que a gente deve ter em conta que está passando por um momento difícil, não só existencial, como político. Está sendo massacrado por esse judiciário a serviço das classes dominantes, está sendo massacrado na vida particular, e que a Sâmia está vivendo também algo que a gente deve ter muita atenção. Eu acho que esses centros socialistas devem ter uma atenção especial agora em relação ao nosso Glauber, que desempenha no plano nacional uma das mais importantes batalhas das forças progressistas nesse país. Quero agradecer a todos aqui, independentemente de suas legendas, agradecer ao Zen, agradecer enfim, agradecer a todos que se contestaram e saudar o reencontro cara na cara com amigos antigos, como o Erickson, a Fátima, que são companheiros que vêm comigo de décadas, e a alegria de ter o Romulo, que é alguém que eu tenho na referência longínqua, nosso camarada de Friburgo. Então, muito obrigado a vocês, espero que tenha sido útil no Centro Socialista essa nossa conversa.